um pouco sobre o conceito de anacronismo, que é basicamente a aproximação entre objetos produzidos por culturas em contextos temporais distintos e que são aproximados com a tentativa de criar novos sentidos, novas leituras, novas interpretações. Bem, quando nós falamos sobre arte, nós costumamos usar certas categorias como obra, artista, coleção, mercado, dentre outras, que muitas vezes não podem ser aplicadas a qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer tempo. Assim, muitas vezes, objetos que são produzidos em contextos ritualísticos ou utilitários foram expostos como obras de arte, a partir apenas das suas características formais. Podemos pensar em algumas exposições polêmicas, sendo uma das mais conhecidas a exposição Primitivismo no século XX, que foi realizada em 1985 no MoMA, com a curadoria do William Rubin, ou até, mais recentemente, mais próxima de nós, uma exposição como Histórias Mestiças, que foi montada no Instituto Tomiotaki em 2014 em São Paulo, com a curadoria do Adriano Pedrosa e da Lilian Schwartz. Na verdade, essa ideia de aproximação entre objetos de contextos distintos não é nova, não é mesmo no Brasil. Mário Pedrosa já havia proposto algo semelhante quando concebeu o Museu das Origens. A proposta do Mário Pedrosa foi desenvolvida após o incêndio do MAN do Rio de Janeiro, em 1978, e esse projeto nunca foi executado, mas ele previa eixos como arte bruta ou virgem, arte indígena, arte moderna, arte afro-brasileira, arte popular, tendo inspirado posteriormente a Mostra do Redescobrimento em 2000 em São Paulo. Bem, também Pedrosa, quando foi curador da Bienal de São Paulo de 1961, já havia trabalhado com essa justaposição de obras contemporâneas com outras obras como desenhos caligráficos chineses e japoneses do século VIII, afrescos bizantinos, esculturas da Nigéria, da Costa do Marfim e aborígene, obras de indígenas realizadas no Paraguai na época das missões, dentre outros, fazendo assim da Bienal uma antecipação do que viria a ser o projeto do Museu das Origens, no qual colagens de Kurt Schwitters estariam ao lado de objetos religiosos das missões e outras obras contemporâneas como objetos ativos do Elis de Castro. Estes são alguns exemplos de exposições nas quais objetos selecionados a partir da cultura material e de períodos históricos diversos são misturados, resultando em uma sobreposição de temporalidades que acaba por soar inquietante. Podemos então nos perguntar: seria essa prática um reducionismo que ofusca a compreensão que deveríamos ter desses objetos, ou uma experiência enriquecedora e capaz de ampliar a nossa experiência de arte? Historicamente, essa modalidade de exposição remonta ao século XV, quando se constituíram os primeiros gabinetes de curiosidades na Europa. Nesses gabinetes de curiosidades, objetos exóticos ou raros, tanto naturais como fabricados, produzidos pelo homem, mostravam a diversidade dos mundos recentemente descobertos. Esculturas, máscaras, pérolas, conchas, pedras preciosas, bem como objetos utilitários. Com o tempo, os gabinetes de curiosidades foram dissolvidos pela especialização do conhecimento. Assim, pedras, fósseis, esqueletos, plantas foram para museus de história natural e artefatos como armas, adornos foram para museus de etnografia, como o Museu Etnográfico do Trocadero, em Paris, aberto ao público em 1882. Nos primeiros museus etnográficos, as coleções de objetos
eram praticamente troféus resultantes das conquistas coloniais. E eles eram organizados segundo um grau de complexidade, partindo de uma ideia de evolução, né, que então os objetos eram organizados dos mais toscos àqueles aparentemente mais sofisticados ou complexos, né? Mas, com o decorrer do tempo, esse tipo de disposição começa a ser revisto, né? No início do século XX, a então denominada arte negra passou a chamar a atenção dos europeus e começou a ser confrontada, primeiramente com a pintura e com a estética fauvistas, e em 1914, dois autores, Markov e Karl Einstein, em contextos diferentes, elaboraram aquelas que consideramos as primeiras teorias, tratados teóricos sobre a arte africana. Ambos se valeram de um grande número de fotografias para expor suas hipóteses, e as imagens utilizadas se caracterizavam pela uniformidade, pela ausência de referência à escala ou à origem, sem datação, pois só lhes importava a forma plástica pura. Ou seja, desde que a arte africana começou a ser estudada pelos pesquisadores europeus, ela foi submetida à operação anacrônica de ser considerada pelo ponto de vista do questionamento moderno das vanguardas artísticas. A arte primitiva foi absorvida por praticamente todas as correntes da vanguarda. Os dadaístas procuravam mimetizar a arte africana, né? Nas soirées dadaístas eram executadas coreografias com músicas e movimentos que procuravam imitar uma certa ideia de primitivo. Já os surrealistas trabalharam com aproximações, tá? Realizando exposições nas quais eram dispostos, né, tanto objetos, assemblagens surrealistas, como objetos de origem africana ou da Oceania, ou enfim, objetos que os europeus consideravam primitivos. Foi uma prática recorrente dos surrealistas essa aproximação, né, entre obras contemporâneas da vanguarda europeia e esses objetos e artefatos trazidos ou encontrados em expedições, missões, viagens. Bem, podemos mencionar a exposição surrealista de objetos que foi realizada na Galeria Charles Raton em 1936, onde justamente foram agrupados e justapostos numerosos objetos surrealistas ao lado de objetos naturais, objeto Couvé, máscaras da Nova Guiné ou produzidas por esquimós, segundo a estratégia surrealista de produzir novos sentidos graças a aproximações inusitadas entre objetos arrancados de seus contextos originais. Bem, na contemporaneidade, o anacronismo está sendo bastante discutido, sobretudo pelo pensador e teórico Didier Berman, que propõe em sua obra Diante do Tempo, por exemplo, a suspensão da regra que, para o historiador, parece a mais evidente, a saber, a recusa do anacronismo e a defesa da interpretação eucrônica, ou seja, aquela que trabalha com as categorias próprias do período em que se situa o objeto a ser investigado. Didier Berman suspeita que a coerência ou pertinência da interpretação eucrônica é uma idealização, uma vez que não se pode afirmar que os indivíduos contemporâneos necessariamente compartilhem as mesmas visões de mundo, dos objetos e obras estudados. No limite, toda a história da arte estaria fadada a ser anacrônica, e mesmo as obras de arte seriam montagens de temporalidades heterogêneas e carregadas de memórias. A memória, por sua vez, ela é sempre anacrônica, porque procede por montagens e reconstruções ancoradas no inconsciente. Didier Berman se contrapõe, portanto, à história da arte iluminista, cuja
o ponto de partida, o marco inicial, seria a história da arte entre os antigos de Winckelmann, na qual são estabelecidas distinções entre escolas e estilos classificados por épocas e segundo critérios seguros. Um modelo de história da arte coerente e pautado pela ideia de evolução dos estilos. Como contraponto à história da arte pretensamente eucrônica, podemos pensar em Aby Warburg, um dos primeiros a romper com as categorias estabelecidas por essa história da arte, tendo substituído o modelo tradicional de ciclos de grandeza e decadência por um modelo cultural no qual não se tem estágios evolutivos, mas rizomas, retornos, sobrevivências e reaparecimentos. Foi em 1906 que Warburg concebeu o Pathos Formel, essa imagem sobrevivente, a partir de uma gravura de Dürer, na qual o mundo antigo e o renascimento colidiam na figura de Orfeu. Para refletir sobre o renascimento de Dürer, Warburg escolheu o paganismo antigo. Eu cito aqui Claude Ambert: entre a arte e a filosofia do Renascimento, Warburg percebeu o palimpsesto antropológico dos medos, das iniciações e dos interesses. Confronto de imagens heterogêneas para as quais não existia ainda nenhum museu ou coleção, que não tinha nenhuma unidade, nem no espaço, nem no tempo, nem de estilo. Justamente por isso, Walter Benjamin, uma outra referência relevante para o pensamento de Didier Berman, teria se reconhecido em Warburg enquanto perfeitamente anacrônico em seu interesse não positivista pelos restos da história, em sua busca não evolucionista dos tempos perdidos, que estremecem a memória humana em sua longa duração cultural. Essa é uma citação do Didier Berman. Segundo Didier Berman, então, a sobrevivência invocada por Warburg deriva do conceito de survival do etnólogo britânico Edward Tylor. O ponto de contato entre a Kulturwissenschaft de Warburg e a ciência da cultura de Tylor reside, sobretudo, no estabelecimento de um vínculo particular entre história e antropologia. Ambas tinham o projeto de superar a eterna oposição entre o modelo de evolução que toda história exige e a espécie de atemporalidade que comumente se atribui à antropologia. Tylor introduziu a noção de tempo fantasmal das sobrevivências e percebeu que o presente se tece de múltiplos passados. Esta permanência das formas antigas na longa duração da história da arte ocidental poderia ter sido chamada de essência da cultura, mas para Tylor, assim como posteriormente para Warburg, a permanência da cultura não se exprime como uma essência, um traço global ou um arquétipo, mas, ao contrário, como um sintoma, um traço de exceção, uma coisa deslocada. Mas em quais condições, podemos nos perguntar, um objeto ou um questionamento histórico novo pode emergir? Se a história e a história da arte são campos essencialmente anacrônicos, isto ser inevitável que um pesquisador possa abstrair todo o seu contexto para se transportar para o período que estuda, sem que qualquer resquício do mundo no qual vive o perturbe, o que se poderia dizer do pesquisador que se volta para a arte produzida no interior de uma cultura inteiramente diferente da sua e por um grupo social estruturado de um modo inteiramente distinto daquele que habita? Justamente devido a essa dificuldade, cristalizou-se a expectativa de que o historiador da arte evite o anacronismo. É a regra de ouro, dirá Didier Berman. Sobretudo, eu cito, não projetar, como se diz, nossas próprias realidades, nossos conceitos, nossos gostos, nossos valores sobre as realidades do passado, objetos de nossa investigação histórica. Na contramão da visão idealizada por uma história da arte eucrônica, Didier Berman defende a necessidade do anacronismo, pois ele seria um modo temporal de exprimir a exuberância, a complexidade, a sobredeterminação das imagens.
não um mero anacronismo implícito em toda a pesquisa histórica, mas algo mais parecido a um choque, tal como aquele que Proust ou Benjamin procuraram circunscrever com a ideia de memória involuntária.